A história da bruxa de Évora. Ajude nosso canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando e compartilhando para os seus amigos. Existia uma época na antiguidade chamada de Idade das Trevas. Nesta época, bruxas e feiticeiros eram caçados pela Inquisição religiosa da Igreja, deixando marcas de terror e perseguições gravadas a ferro e fogo na Península Ibérica, sobretudo em Portugal. A caça às bruxas e feiticeiros e às pessoas que supostamente tinham pacto com o diabo era tão feroz e violenta que ficou registrado não apenas nos livros da Igreja Católica, mas também no inconsciente coletivo dos habitantes daquela região. A cidade de Évora, localizada em Portugal, ficou marcada e conhecida como a cidade de uma grande bruxa conhecida até os tempos atuais como a Bruxa de Évora. Esta cidade foi conhecida onde a força da Inquisição se fez mais presente, por ser uma terra consagrada ao sobrenatural e à feitiçaria. A ascensão religiosa e ideológica da Igreja na Idade Média marcou grandemente a Europa. Dentro do sistema jurídico da Igreja Católica Romana, havia um grupo de instituições que formavam a Inquisição, que foi criado com o objetivo de combater heresias. Qualquer pessoa que tivesse uma ideia, pensamento ou ação que estivesse fora dos preceitos e normas da Igreja, era considerado um herege. Esta, quando capturada, era fadado a vários tipos de torturas e, consequentemente, era sentenciado à morte. As execuções, que eram muitas, para o povo era considerado um espetáculo, pois aqueles considerados hereges eram queimados em fogueiras em praça pública. 200 anos depois de Cristo, no século III, viveu uma mulher na cidade de Évora, Portugal. Esta era conhecida como a Bruxa de Évora. Também era conhecida como Lagarrona e também por Moura Torta. Nome este que fazia os portugueses se arrepiarem, fazendo o sinal da cruz. Segundo os estudiosos, a bruxa era descendente dos mouros, um povo que vivia ao norte da África, praticantes do Islã, a religião muçulmana. Este povo, na época, havia invadido a Península Ibérica, uma região situada ao sudoeste da Europa. A história conta que a poderosa bruxa andava pelas cidades das redondezas sempre com um mocho nas costas, e nas noites frias de inverno, vivia a tocar sua harpa, que sempre carregava consigo. A bruxa, que era morena, diferenciava das portuguesas, que eram brancas. Esta era fluente nos idiomas árabe e português. Ao contrário do que muitos pensam, a Bruxa de Évora era uma mulher letrada, o que seria um tanto incomum ao cenário apresentado da época, pois o conhecimento era restrito somente aos homens de classe bem-sucedida e, portanto, a maioria das pessoas eram analfabetas. Dotado do conhecimento do ciclo das estações e conhecimentos dos deuses antigos, a bruxa praticava os mais diversos rituais em honra a diversos deuses e deusas. Ela lia o Alcorão e escrevia. Tinha entre seus pertences um rico tinteiro de cobre cinzelado. Sabia matemática e, olhando o céu, reconhecia as estrelas. Sabia ler a sorte nas areias, as estrelas e fazer feitiços e curas. Ela possuía todo tipo de dons mediúnicos. Tinha visões, falava com espíritos, demônios e tinha até mesmo amizade com o diabo. Ela conhecia as magias de seus ancestrais muçulmanos, mas vivendo naquelas regiões aprendeu as sabedorias dos celtas, que por muito tempo ocuparam o sul de Portugal. A bruxa teria sido a mestre de um dos bruxos mais conhecidos ao redor do mundo, Cipriano de Antioquia, que mais tarde se converteu ao cristianismo, se tornando santo, sendo conhecido por São Cipriano, o mago do Livro Negro. A história conta que a bruxa manipulava os poderes das trevas, considerada magia das sombras, uma magia desprovida de escrúpulos, sem critérios éticos, que livremente associava-se com entidades não humanas e pouco confiáveis, como demônios, gênios, formas de pensamento, elementais e também espíritos de pessoas mortas. Ela se tornou famosa, pois dominava todas as artes obscuras. A bruxa, que tinha intimidade e amizade com o diabo, muitos de seus conhecimentos também eram dados por ele. Há relatos de que ela literalmente voava pela cidade, em cima de uma vassoura. Outros chegaram a relatar que ela voava alto em um bode preto, acompanhada por um veado e um javali alados.
Tinha vezes que ela era vista voando montada em cães, lobos, camelos e carneiros. A Inquisição atesta em seus documentos que esses voos eram reais e com certeza eram taxados como heresias e bruxarias. Muitos animais como lebres e raposas saíam da toca e saudavam a bruxa dando guinchos. A bruxa era tão poderosa que, segundo os mais entendidos, esta mantinha contato com dragões, mulas sem cabeça e também lobisomens. É relatado em documentos antigos que a bruxa via de perto e descrevia os dragões e até mesmo os tocava em seus chifres. Segundo ela, estes seres eram de outros mundos. Ela também relatava sobre seres de raças diferentes como os cinocéfalos, o que seriam homens com cabeças de cães. Muitos relatavam que a bruxa era sempre vista com um lobisomem que corria pelos cemitérios, pelos lados das igrejas, pelas florestas e uivava. Também era relatado que próximo da bruxa andava uma mulher-pássaro que voava com asas negras tão imensas que todos chegavam a ouvir o seu bater. Ao contrário do que se pensa, a bruxa frequentava procissões, ia sempre à capela e rezava junto às estátuas do portal. Quando ela lá estava, somente os mendigos e os leprosos permaneciam. Eles soavam seus guizos saudando a bruxa com dignidade e ela lhes oferecia ungüentos para seus males. Dava-lhes a bênção e recitava fórmulas de cura. A bruxa era respeitada, pois apesar de feia, tinha uma grande dignidade que se impunha. Mas sempre que havia um sinal de ameaça à sua integridade, a bruxa misteriosamente sumia. Os doentes diziam que ela voava em uma vassoura. Tinha vezes que ela desaparecia, deixando apenas alguns ossos no chão. Muitos diziam que ela se transformava e sumia. A tradição nos conta que toda bruxa possui um livro. E a bruxa de Évora não era diferente, pois ela também tinha um livro que guardava com muito cuidado, e que continha seus ritos, suas rezas, suas obrigações, seus poderes e mencionava aquele que tinha sido revelado a ela, o próprio demônio. Dizem que a bruxa de Évora deixou o livro preto que, segundo a lenda, está agora oculto junto ao rio Tejo, perto de Alfama, numa casa turca. Foram feitas cópias desse livro e uma foi achada em um mosteiro português. No livro há catalogado muitos demônios infernais, dentre eles, Abalão, príncipe dos infernos, e Lúcifer, o maioral, e centenas de outros demônios. Dentre os demônios mais temidos e relatados eram os demônios do sexo, íncubos e súcubos. Na época medieval dizia-se que o diabo tomava a forma de uma bela mulher para tentar aos homens, bem como aconteceu com Santo Antão. Era comum pessoas se relacionarem com demônios, acreditando serem pessoas humanas. E segundo os relatos, os demônios se transformavam em belos jovens, ou belas mulheres, a fim de se satisfazerem seus desejos mais perversos. E a perseguição às bruxas era baseado que estas tinham relação sexual com o próprio Satã. E a bruxa de Évora era a que controlava estes demônios. Ela mesma possuía um receituário para livrar as pessoas das tentações do erotismo. Mas se esse método falhasse, a igreja tinha um mais eficaz, a tortura. A bruxa, que era serva do diabo, sempre que podia, ensinava pessoas ao conhecimento da magia negra e dos saberes ocultos. E o seu fim? Qual seria o seu fim? Não se sabe ao certo qual foi o fim da bruxa de Évora. Esta nunca foi pega pela Inquisição Romana. Segundo os relatos dos habitantes, ela simplesmente sumiu. Muitos dizem que esta havia se transformado em um fantasma. E até os dias de hoje, muitos alegam ter contato com a bruxa de Évora, um espírito obscuro. Se você gostou de nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, comentar e compartilhar com seus amigos.